Olá, muito bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai, Pai e queridos irmãos e irmãs. Tema de hoje, a cura do servo do centurião romano. Uma análise aprofundada. Está no ar mais uma edição da sua orientação bíblica de qualidade com o pastor Antônio César Soares, servindo ao Eterno na IBN Cristo Rei. A história da cura do servo do centurião romano é um dos relatos mais notáveis dos evangelhos. Mateus 8, 5 a 13, Lucas 7, 1 a 10. Ele é um testemunho poderoso da fé incomum de um gentio e da autoridade inquestionável de Jesus, desafiando as expectativas sociais e religiosas da época, o contexto histórico e social. Para compreender a magnitude dessa interação, é essencial considerar o cenário da época. O centurião romano. Um centurião era um oficial militar romano responsável por comandar uma companhia de 100 soldados. Eles eram a espinha dorsal do exército romano, conhecidos por sua disciplina, organização e muitas vezes por sua brutalidade. Ocupação romana. A Judéia estava sob domínio romano. Havia uma tensão constante e, muitas vezes, a animosidade entre judeus e romanos. Os judeus, geralmente, viam os romanos como opressores e gentios impuros. A relação servo-senhor. A vida de um servo ou escravo, na época, era precária. Embora alguns servos pudessem ter uma relação mais profunda com os seus senhores, muitos eram tratados como propriedade. O fato de um centurião se preocupar profundamente com a saúde do seu servo doente já é um indício do seu caráter incomum. A posição social e religiosa, um centurião era um gentio, fora da aliança de Israel. Para um judeu devoto, entrar na casa de um gentio tornaria a pessoa ritualmente impura. Esse detalhe é crucial para a compreensão do pedido do centurião. O pedido do centurião, uma fé singular. O pedido do centurião a Jesus revela uma fé e uma compreensão da autoridade de Cristo que impressionaram o próprio Mestre, o próprio Jesus. A preocupação genuína. Em vez de enviar o servo para morrer, o centurião demonstra grande compaixão. Em Lucas, ele envia anciões judeus, o que sugere um bom relacionamento com a comunidade local. Talvez uma tentativa de validar seu pedido aos olhos de Jesus. Humildade surpreendente. O centurião, um homem de autoridade e poder, não exige. Ele implora e reconhece sua própria indignidade. Ele diz: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mateus 8:8. Essa humildade é notável, vinda de um oficial romano. Compreensão da autoridade de Jesus. A parte mais impressionante da sua fé é sua compreensão da natureza da autoridade de Jesus. Ele raciocina a partir de sua própria experiência militar. Porque também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob meu comando. Digo a este, vai, ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Mateus 8:9. Ele entende que a autoridade de Jesus não era limitada por tempo ou espaço. Jesus não precisava estar fisicamente presente para curar. Sua palavra, seu comando era suficiente. Ele via Jesus como alguém que tinha autoridade sobre a doença, assim como ele tinha autoridade sobre os seus soldados. Fé baseada na palavra. Ele não pediu um toque, uma oração prolongada ou um ritual. Ele pediu apenas uma palavra. Dize somente uma palavra e meu servo será curado. Mateus 8:8. Esta é uma fé
que confia plenamente no poder intrínseco da palavra de Jesus. A reação de Jesus, admiração e proclamação. A resposta de Jesus a essa fé única nos evangelhos, admiração de Jesus. Os evangelhos registram apenas algumas ocasiões em que Jesus expressou admiração. Aqui ele está maravilhado, Lucas 7,9, com a fé do centurião. Ele declara: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mateus 8,10. Isso é contraste direto com a frequência com que Jesus repreendia a pouca fé de seus próprios discípulos ou a incredulidade dos líderes religiosos judeus. A proclamação e a inclusão dos gentios. Jesus usa essa ocasião para profetizar sobre a salvação que se estenderia além das fronteiras de Israel. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior. Ali não haverá pranto ou ranger de dentes. Mateus 8, 11 e 12. Essa é uma declaração revolucionária, sugerindo que a fé, e não a linhagem ou religião, seria o critério para a participação no reino de Deus. Os gentios, como o centurião, teriam lugar no banquete celestial, enquanto que muitos judeus que se consideravam herdeiros do reino seriam excluídos por sua incredulidade. Concluindo aqui. A cura à distância. A cura ocorre imediatamente, conforme a fé do centurião. O servo é curado no mesmo instante em que Jesus fala a palavra. Lições profundas. A história do centurião romano oferece inúmeras lições atemporais. A universalidade da salvação. A fé não tem fronteiras étnicas ou sociais. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos que creem, independentemente da sua origem ou status. A verdadeira humildade. A humildade não é fraqueza, mas um reconhecimento da própria limitação e da autoridade superior de Deus. É a humildade que abre as portas para a graça. A fé que agrada a Deus. A fé genuína não busca sinais ou grandes espetáculos, mas confia plenamente na palavra do Cristo. É uma fé que entende que Jesus é o Senhor sobre tudo. O amor de Jesus pelos marginalizados. Jesus está sempre pronto a atender e honrar aqueles que são desprezados pela sociedade, mostrando sua compaixão e amor para com todos. O contraste entre fé e religiosidade. A fé do centurião contrasta drasticamente com a falta de fé e a hipocrisia de muitos religiosos da época, que se apegavam à letra da lei, mas perdiam o espírito dela. A história do centurião romano é um lembrete vívido de que a verdadeira fé é aquela que reconhece a soberania e a autoridade de Jesus, independentemente de quem somos ou de onde viemos. Ela nos convida a examinar a nossa própria fé e a buscar uma confiança tão inabalável quanto a desse notável oficial centurião romano. Que a bênção do Eterno corra atrás de nós e nos alcance. O grande amor de Deus, Pai, a paz de Jesus e as eternas consolações do Espírito estejam conosco, hoje e todos os dias da nossa vida. E a Igreja de Cristo, concordando, diz amém, graças a Deus. Repita então, amém e graças a Deus.